Muito bem, agora 10 horas e 52 minutos, estamos de volta com Cidade ao Vivo. Hoje é quarta-feira, dia de coluna Sua Saúde. Estamos aqui tendo o prazer de receber a doutora Adriana Aguiar. Ele veio hoje aqui trazer pra gente uma novidade que está rolando no Hospital Santa Cruz aqui de Canoinhas. E essa novidade, né, é bem interessante, porque eu já li alguma coisa sobre células-tronco, existe muita tecnologia, muita inovação em relação a isso. E é justamente nessa seara, nesse campo, que o doutor Adriano traz a novidade pra gente. Então seja bem-vindo, doutor médico ortopedista aqui de Canoinhas. Bom dia, Dinei, bom dia, Estela Mares, bom dia a todos que estão ouvindo e prestigiando a gente agora. E realmente, então a gente teve a satisfação de estar realizando esse mês de outubro que passou, a primeira cirurgia de células-tronco em Canoinhas para a parte músculo-esquelética, na área da ortopedia especificamente, né? Então, como você comentou, é uma cirurgia que está há pouco tempo no Brasil sendo realizada, né? Ela iniciou aí mais nos Estados Unidos e a gente estava comentando antes aqui que começou com os atletas, né? Uhum. Então os atletas, eles tinham um tempo, um prazo para retornar quanto antes, né? É um prejuízo para o clube ficar um tempo afastado. E foi feito muitos estudos, tecnologia, investimentos altos para que a utilização dessas células da própria pessoa, né, na utilização de lesões, tanto de desgastes, lesões de tendões, então, que são as lesões mais comuns em atletas mesmo, né? Então foi esse foco que foi realizado para os atletas. E com o passar dos anos, agora isso está vindo para a população, né? Então esse benefício que começou com os atletas está indo para a própria população que tem as lesões. A gente tem visto isso de uma forma muito animadora, porque é uma coisa já testada, uma coisa que os estudos científicos cada vez estão sendo mais elaborados, né? Então é uma coisa nova para a população, nova, que muitas vezes a gente fala naquela ideia, o que é células-tronco? Uma coisa muito vaga. Vaga, né? Então a gente fica, o que é as células-tronco? Acho que a gente tinha que explicar isso, né? Primeiro, o que é as ditas das células-tronco, né? O tronco aqui, né? Estamos aqui no tronco. Estamos no tronco da árvore. Tronco é aqui, né? Onde é que é o tronco falando isso? Eu não sei. A gente precisa se localizar. Aula da anatomia. Onde é que é, doutor? Aqui, né? O tronco, sim, a coluna aqui atrás, né? Ah, tá. Aqui é o tronco, né? Essa parte aqui peitoral, vamos dizer assim, né? O tórax, ele se encaixa junto com a coluna. É o tronco, né? Enfim, mas não tem nada a ver com esse tronco, né? O tronco vem no sentido do quê? As outras células seriam, digamos, os galhos. Então, a tronco é de onde saiu, onde vem as nossas outras células. Nosso corpo, a pele, os ossos, os tendões, eles saem de uma célula progenitora, uma célula que vai iniciar esse processo. Então, se chama células-tronco, que dali que vai surgir as outras células. Como se fossem células-mãe, vamos dizer assim. Isso, como se fosse uma célula-mãe. Ela dali que vai sair células para formar osso, células para formar pele, para formar ligamento, para regenerar. Isso, essa parte, a gente chama da parte da biologia, né? Das células, então vem desse termo, né? E essas células, elas vão se diferenciando e vão formando esses. Então, essas células-tronco a gente utiliza tanto da parte do sangue da pessoa, pode ser captada, da medula óssea, né, que é dentro do osso, que é a mais utilizada hoje em dia, até pela facilidade da gente coletar e aplicar, e também, mais recentemente, da gordura. Então, a gente sabe hoje que as células de gordura, olha só como é importante a gente ter um pouquinho de camada de gordura. Eu tenho bastante. Olha. Acho que não está faltando. Bastante células-troncos, inclusive para exportar. Quem tem uma camada de pós um pouquinho maior, já tem uma quantidade de células-tronco. Ali tem mais células. Que interessante. Os estudos falam que no tecido da gordura, ela tem uma quantidade de 1000 vezes mais células-tronco do que no osso. Olha. Então, é uma tendência de se utilizar, com o passar do tempo, a gordura. Hoje é mais utilizada a medula óssea, né, que é o do osso, né? Mas até a parte do sangue também pode ser utilizada. Mas a tendência, se isso se confirmar de clinicamente transformar essa quantidade, ainda não se sabe se essa quantidade 1000 vezes maior, ela realmente vai responder clinicamente superior ao do osso. Então, o senhor está retirando essas células-tronco de determinado local para enxertar, ou para, não é enxertar, acho que é a palavra, mas para colocar nos ossos, isso? Na verdade, que estão quebrados ou estão danificados. Pode ser feito isso, mas a cirurgia de lesão, por exemplo, assim, e essa cirurgia que nós estamos em Canoinhas, é uma paciente que rompeu o ligamento. Então, a gente refez um ligamento novo, tiramos as células-tronco da bacia dela e aplicamos na região do joelho.
Qual que é o objetivo das células-tronco no joelho? Primeiro que ela tem uma lesão de cartilagem associada. Então, as células-tronco ali vão ajudar na regeneração, vão estimular as células do joelho a regenerar. Não que vai criar toda a cartilagem, vou ficar com o joelho de criança. Não, não é isso. Mas ele vai regenerar, ele vai criar uma cartilagem para que ele estabilize aquela cartilagem, para que ele hidrate essa cartilagem e melhore a movimentação e melhore a dor. E também ajuda na cicatrização do ligamento da cirurgia que a gente fez. Então, porque, como a gente comentou, elas são células que têm potencial de cicatrização, potenciais de regeneração do tecido, então tudo isso ele vai ajudar. Então a utilização maior das células-tronco, hoje a gente pode colocar que são para desgastes, desgaste de joelho, quadril, desgaste de articulação, qualquer articulação, e também para lesões de tendão, né? Por exemplo, a pessoa fez uma lesão muscular, rasgou o músculo ali, né? Fez uma distensão, e aquela cicatrização não está ocorrendo, a pessoa, tem uma lesão aqui que não está cicatrizando. Os atletas já fazem isso faz tempo, né? A aplicação das células-tronco, eles voltam ao esporte. Então isso a gente consegue hoje, aquelas lesões crônicas, aquelas pessoas que têm dor ou lesão tendinosa, por exemplo, estou com uma lesão no tendão do ombro aqui que não cicatriza, você está tomando só anti-inflamatório, remédio para dor, você está tratando a consequência, né? Mas não é nada para estimular a cicatrização. Então as células-tronco vêm nesse sentido, você melhorar a parte biológica ali do tecido. O que é isso? Melhorar a cicatrização, estimular a cicatrização. Ele serve como um estímulo, né? A gente colocar o que a célula-tronco vai fazer no local que a gente aplicou. Ele vai estimular, né, a cicatrização do tecido, estimular que ocorra a regeneração daquela região e o mais importante é as células da própria pessoa, né? Então não é uma coisa que vem de outra. Não é uma doação de órgão. Não, é da própria pessoa. Então não existe a rejeição, né? Que isso é feito como uma cirurgia, vai anestesia, tudo. Para você ter uma ideia, essa das células-tronco da bacia a gente consegue fazer até no consultório. Que existe, a gente faz com anestesia local, porque na verdade existe... Faz uma punção. Uma punção, isso. Ela tem uma agulha para punção, que é especial, que a gente faz uma anestesia na região ali do osso, localmente, e é uma coisa que não é dolorido, porque você faz a anestesia local. E você já automaticamente aplica na lesão. Então, por exemplo, assim, Adriano, se eu tenho uma lesão, vamos dizer, do ombro, né? Como é que eu vou... Eu tirei ali a gente tirou lá as células-tronco ali da bacia. Como é que eu vou aplicar lá no ombro e na lesão? Como é que você sabe que vai aplicar no lugar certo? Porque a gente está associado com a ultrassom. Então o ortopedista hoje é muito importante ele ter o equipamento. Você fica olhando ali na tela. Exatamente. Então várias coisas permitiram a gente fazer isso. Primeiro é ter conhecimento da técnica. Você saber para quando utilizar, quando e como. Segundo, uma boa indicação. Aquele paciente que realmente tem indicação para fazer aquele procedimento. E o terceiro, você ter a tecnologia que permita isso. Então, a gente vai guiado por ultrassom. O que é isso? Com o ultrassom, a gente vai vendo a lesão e faz a anestesia local e vai com a agulha no local e a gente vai vendo. Ó, aqui que está a lesão. Aqui eu estou aplicando. E o paciente vai vendo na tela, ó. Ele mesmo vai entendendo. Então, a pessoa, quando termina o procedimento, ela fala, que legal. Entendi. Qual o tempo de recuperação, doutor? Depende do tipo de lesão, o grau, né? Mas a gente tem, assim, os estudos falam até metade do tempo de uma regeneração de um tecido, né? Nossa. Às vezes, o tecido ali que demora 6 meses para cicatrizar, com a aplicação faz menos. E aquele caso que não está cicatrizando, eu acho que é o mais importante. Aquele que a pessoa já está um ano e não está. Está crônico já. O tecido não tá, as células não estão conseguindo chegar naquele local para fazer a cicatrização. Então, a partir do momento que se faz o estímulo, a tendência é que aquilo cicatrize. Então, você consegue dar um estímulo para uma área que não estava realizando essa cicatrização, essa regeneração. Então, de repente, a gente acredita que em muitos casos vai até evitar uma cirurgia, né? Porque antigamente, não cicatrizou, daqui a pouco rompeu tudo. Agora é cirurgia, né? Então, assim, você vai conseguir... Muitos casos que a gente pega de forma precoce ou um grau médio, você consegue evitar que ele progrida para uma ruptura total ou, digamos, às vezes uma lesão, um desgaste no joelho, digamos, né? Evitar que ele gaste todo o joelho para daí para uma prótese, por exemplo, né? Então... o senhor falou muito aí, né, frisou muito no início a questão do atleta, que a gente sabe que ele rompe um ligamento, ele rompe um... Primeiro que o atleta, via de regra, ele já é uma pessoa com um condicionamento físico muito bom, né? E geralmente é mais jovem, enfim... E aí essa pessoa tem um rompimento por causa de uma lesão, por causa de um esforço ali no esporte. Essa é uma questão que o senhor deixou claro que encaixa muito bem a questão das células-tronco. Mas, por exemplo, uma pessoa mais idosa que teve um desgaste naquela região, pode também servir? Pode servir. E até a gente fala que para fazer a aplicação a gente acaba avaliando a saúde por inteiro da pessoa, né? Então a gente faz um preparo de solo na medicina regenerativa. Então eu faço uma pós-graduação em São Paulo de medicina regenerativa. A gente fala que o que é o preparo do solo?
a pessoa ali está fumando, bebendo, como é que eu vou pegar as células tronco dela, todas debilitadas, para aplicar? A chance de você ter uma replicação dessas células é menor. Agora, se eu fizer um preparo dele, tirada, né, ou algum caso, algum problema, uma patologia que está causando uma imunidade mais baixa. Uma pessoa obesa, por exemplo, tem problema? Não tem problema, não tem problema. isso, não é, né? A gente geralmente faz um exame de sangue antes para ver a parte, se está tudo bem, se tem algum processo infeccioso, algum processo inflamatório. Agora, o álcool, o cigarro já é complicado. Já é complicado. Então, assim, a gente faz um cuidado antes de preparar, para a gente pegar as células da melhor qualidade possível. Numa maior quantidade e na melhor qualidade, para que ela atue de uma forma mais adequada, entendeu? Essa tua pergunta é muito interessante, porque às vezes você pega uma pessoa já de idade, mas muitas vezes ela está melhor que uma paciente que é mais, digamos, mais jovem, mais 10, 20 anos mais jovem, mas que tem várias patologias ali que estão prejudicando a saúde dela. Quer dizer, quanto mais você cuidou da sua saúde, né, mais você tem chances de ter células boas, saudáveis, Exatamente. que vão regenerar aquele... Porque uma das coisas que o senhor mais recebe no seu consultório, com toda certeza, é casos de artrite, osteoporose, né, que são doenças que dão com o tempo, né, desgaste do tempo, né? Exatamente. Isso funciona também? Funciona também. Então, assim, o que a gente avalia e é importante ter informação por causa disso. Quanto antes a gente conseguir pegar isso, você tem uma qualidade da célula melhor e você vai ter um prognóstico de desgaste mais retardado para chegar naquela... Como eu falo para os meus pacientes, às vezes a gente, quando eu aposentar eu quero ter tal carro, eu quero fazer isso, eu quero aproveitar. Veja. E como é que eu vou estar com a saúde para aproveitar aquilo? Não é verdade? Leva o carro na mecânica, mas não vai no médico. A pessoa né? espera perder toda a saúde, né? Acreditado que perde a saúde para ganhar o dinheiro e depois, quando se aposenta, a uma certa idade, gasta tudo para tentar conseguir a saúde. Totalmente irracional, né? Mas o ser humano, infelizmente, faz isso. É isso. E eu dou sempre o exemplo do carro, né? No carro a gente calibra o pneu, faz a revisão, a gente cuida mais do carro muitas vezes do que da própria saúde. E é verdade. Né? O homem principalmente. O homem, quando vem no consultório, a gente já fica, opa, né? Já é um caso Já mais avançado. Então, o que a gente quer colocar aqui para a população, que hoje em dia tem tratamentos melhores, né? Hoje em dia não precisa ficar, vou ficar tomando só analgésico de qualquer jeito, anti-inflamatório, agredindo o rim, agredindo o estômago, e tratando só uma consequência. Então, por que não fazer um tratamento para a gente atuar na causa? Né? Cicatrizando um tecido, melhorando a lubrificação de uma articulação, dando melhor qualidade de vida para a pessoa. Então, a tecnologia como a gente comentou antes, isso foi fruto de investimentos, né? Realizados nos atletas e agora está vindo para a população ter esse benefício também. Né? A Maria está perguntando aqui a questão da falta de cálcio que leva à osteoporose, mas aí a célula tronco ela repõe esse cálcio? Essa é uma dúvida bem frequente, né? As pessoas que a osteoporose é quando o osso está fraco, tá? As células tronco elas vêm no sentido da artrose, que é o desgaste da cartilagem, né? Então são mecanismos diferentes. Então a osteoporose a gente tem que cuidar principalmente da utilização de cálcio, utilização de ver alguma patologia, alguma doença que está enfraquecendo esses ossos, né? Então você tem que tratar a causa desse desgaste. E das células tronco ele não vai tratar a osteoporose, digamos, osteopenia, que é o desgaste do osso, mas ela vai contribuir para a cartilagem, que é a artrose, né? Que é o desgaste, e lesões de músculo e tendão também. Então, tem essa diferença. Tá? Então, muitas vezes o que acontece é assim, a pessoa não cuida, deixa o osso gastar, aí cai e faz uma fratura, porque o osso está fraco. Aí você pode usar células tronco na cicatrização, entendeu? Você fez uma cirurgia lá, digamos, o osso não colou. O que é utilizado? Células tronco aplicado lá para ajudar na cicatrização. Mas daí já é Mas como até a Maria falou ali, ela não substitui o cálcio. O cálcio tem que seguir, né? Tomando, né? Tomando e também você pode utilizar, é muito importante que é uma coisa, né, que é grátis e que a gente cada vez usa menos é o sol, né? Então o sol ele é um ativador, né, da vitamina D que joga o cálcio para dentro do osso. Às vezes a pessoa faz o uso de cálcio, e vitamina D muitas vezes e não pega sol. Mas que a gente que não tem praia que faz o cômodo, doutor, vai na... Pra gente tá 3 meses tá chovendo, doutor. Mas tem uma parte... Tá dando um bote já. É verdade. É difícil, a gente sabe, o nosso clima é um pouco mais complicado. Canoinhas esse ano a gente viu pouco sol, né? É verdade. Só que a parte boa, Dinei,
10 minutos por dia basta. Suficiente. É o suficiente. Tá? E estar em exposição ao sol pode ser, por exemplo, estar na varanda da tua casa, Claro. na sombra, você já está se expondo ao sol, né? E assim, de preferência mesmo sem a roupa, né, para não ter o bloqueio do sol. E sempre O senhor está estimulando a gente a andar nu em casa. Os braços pelo menos. Pelo menos Né? os braços, né? E os vizinhos lá, como é que fica, né? Né? Esse é o problema, E a né? importância de não usar o bloqueador solar também. Ah. Né? Então, as pessoas falam, mas daí o bloqueador em relação ao câncer de pele, essas coisas. Mas assim, 10, 15 minutos é um... Mesmo na praia, você pode ficar ali 10, 15 minutos sem o protetor, depois põe Essa é a recomendação correta. Uhum. Que você vai ter uma qualidade da vitamina D do osso com o sol muito melhor. E a gente sabe que a vitamina D hoje em dia, ela tem além dos ossos, ela melhora muito a nossa imunidade, né? Então, pode ver aquelas pessoas que não pegam muito sol, a tendência é a gente ficar mais, com a saúde um pouquinho mais debilitada, mais fragilizada para algum processo infeccioso, inflamatório, gripes, né? Quem tem um quadradinho que seja ali nos fundos da casa, né, que bata sol, vai lá, põe uma cadeira lá, fica 10 minutinhos, fica lendo, fica mexendo no TikTok, no Vai Instagram. fazer uma caminhadinha perto ali. Uma caminhadinha também, né? Ela comentou, essa ouvinte, que da parte dos ossos, né, do enfraquecimento, a atividade física é comprovadamente uma das ações mais eficazes para o combate da osteoporose. Mais uma vez, atividade física, né? É fundamental, porque assim, o nosso estilo Sim. de vida hoje, se a gente for ver, tudo é mais carro, a gente faz menos exercício, vai Computador. mais no sol, tá tudo coberto, você não... Então assim... E muito computador, né? Computador. Então Celular, assim, computador. a gente vê que isso é uma coisa que só vai aumentar, né? Se a gente, pro nosso estilo de vida hoje. Então se a gente não se atentar a isso e não começar a mudar nosso estilo de vida agora, não vou querer mudar agora, mas vou pagar o preço lá na frente, aquilo que a gente está falando. É uma escolha, cada um tem a sua escolha. Eu vou preferir depois sofrer ou fazer um tratamento mais agressivo, ou tem que ter uma doença, às vezes, né, uma fratura, alguma coisa, porque eu não tive esse cuidado com a saúde. Eu cuidei, que a gente voltou a falar, eu cuidei do carro, levei no mecânico, levei a revisão e não cuidei da minha saúde. Então, uma hora isso A conta vem, chega. acontece. A conta chega, né? A E conta daí, às chega. vezes, pode ser tarde demais. Mas nesse sentido, que a primeira vez que estou conversando com o médico aqui de Canoinhas sobre esse tratamento com células-tronco, muito embora já tenha lido sobre isso, né, em outras cidades, em outros países, enfim, o que para nós é muito bom, quer dizer, é mais uma alternativa de você melhorar a sua saúde. Mas isso vem, então, justamente para preencher esse vazio, doutor? Exatamente, Ednei. É isso que é a mensagem principal que a gente quer deixar aqui. Porque muitas vezes a pessoa tem uma lesão e ela se acostuma que aquilo, ela vai tomando um remédio, um analgésico, um anti-inflamatório, e aquilo não vai curar, ela vai só mascarando e vai tendo seus problemas, o efeito colateral da medicação, né? Que é estômago, é o rim. E aí quando estoura tudo, rompe tudo, agora eu vou. Aí é uma cirurgia muitas vezes, porque aí já passou do tempo de... E não existe cirurgia simples. Isso, né? Tem as suas complicações, existe a sua comorbidades, é um tratamento depois que precisa de um bom cuidado, né? Que muitas vezes a pessoa também opera e não cuida também. Então assim, não é mais lógico, não é ter essa opção de a gente ter uma qualidade de vida melhor. E agora, isso que você comentou é verdade, essa ação veio para ajudar, para dar mais vamos dizer, é mais um leque de opção, é mais uma opção de tratamento que o médico tem hoje. Ele vai resolver todos os problemas? Não. Mas bem indicado, em pacientes que têm uma indicação boa, em que vai ter um cuidado todo para fazer de uma forma correta, vai ajudar muitas pessoas, com certeza. Aquelas pessoas lá que têm uma lesão que não cicatriza, doutor, o que eu posso fazer que isso aqui não está cicatrizando, né? Nós temos a opção de a gente fazer um tratamento hoje que pode usar as células da própria pessoa na lesão para que ocorra essa cicatrização. Então, é um tratamento que veio para auxiliar, ajudar, e com certeza, no futuro, a gente fala que é presente já, mas no futuro isso vai ser uma constante, né? A gente está falando hoje de uma novidade, mas
isso vai ser uma constante. A Júlia está perguntando aqui se é 100% esse resultado ou se pode acontecer, por exemplo, de você não dar certo. Sim. O tratamento não dá certo e tem que optar por outro tipo de tratamento. Essa pergunta é muito importante. Que na medicina não existe nada 100%. Não existe. Na vida não existe. Não. Deixa eu atravessar uma rua, nada tô seguro na faixa. Não, você pode vir alguém. Você tem. E na medicina é a mesma coisa, não existe, né? Tudo são porcentagens, são probabilidades, né? E cada pessoa, por que isso? Mais na medicina ainda, cada pessoa tem um organismo diferente uma da outra, uma resposta. As pessoas às vezes tomam, 100 pessoas tomam o mesmo remédio. 100 pessoas às vezes deu uma reação nessa, essa deu uma outra. A própria vacina, né? Lembra dos antivacina terraplanista? Sim. Que diziam que deu um caso não sei onde, era 1 em 1 milhão. E nem tinha certeza se era da vacina, mas estava usando aquilo ali para bombardear nas redes sociais, né? A vacina. E então, pode, a própria, né, os laboratórios dizem, a vacina pode ter uma reação adversa que é muito difícil de se prever, né? Mas ela é muito rara, e de fato era, né? Então, na medicina a gente fala de probabilidades, né? A porcentagem. E isso é muito individualizado, porque assim, depende muito da condição, que a gente estava conversando, uma condição da própria pessoa, da saúde, como é que ela está. Então, isso é muito importante, essa relação médico-paciente, para você realmente dar uma realidade, uma expectativa normal para aquela pessoa. Você não vai querer colocar uma expectativa lá em cima e também não botar abaixo, mas realmente é o que ocorre. E isso é uma forma da gente estar sendo honesto e sincero com o paciente e avaliando caso a caso, né? Então, assim, é uma coisa que a medicina cada vez mais é isso, é um tratamento individualizado. Porque o leque de tratamento vai aumentando. Cada vez vai tendo mais tratamentos. Para aquela pessoa, esse tratamento vai ser igual para todos? Não. Para você, de repente, é essa. Então, eu acho que isso que é o legal da medicina, aquilo que faz a gente motivar cada dia a ser melhor e procurar se especializar melhor, porque você consegue oferecer tratamentos novos, tratamentos que podem auxiliar muitas vezes a pessoa que está naquele tratamento que já não funcionou, né? Já passou por vários tratamentos. Adriano, eu estou com esse tratamento, não quero fazer uma cirurgia, tem outra opção? Opa, vamos ver aqui as opções que temos aqui. Então, eu acho que isso é importante, a gente está sempre desenvolvendo e sendo, assim, melhor, né? Procurar ser melhor e desenvolver com novas tecnologias, novos tratamentos. Agora, o que pode dificultar, como o senhor mesmo disse, né? Condição de agora não fala mais alcoólatra, agora fala alcoolista, né? Alcoolista, tabagismo, né? A questão da pessoa que não leva uma vida muito regrada em sentido de cuidar da própria saúde. Esse é um problema. Muitas vezes, assim, a gente acaba tendo uma mudança também no estilo de vida da pessoa, a gente tenta interferir e mostrar a importância, né? Então, a importância de você ter uma qualidade de vida e fazer um tratamento de forma adequada. E ainda falando de idade, a idade é um obstáculo, é um problema? A gente sabe que quanto maior a idade, as células se replicam menos, né? Então, assim, pacientes bem idosos, a gente sabe que não é contraindicado fazer. Você pode fazer, né, você vai estar amparado até por algumas, você vai avaliar a questão física do paciente, mas a gente sabe que não é a mesma qualidade das células de uma pessoa mais jovem, né? Então, pessoas aí de 30, 60 anos, são a faixa ideal. Adriano, eu estou com 70 anos, uma paciente que ela se cuida, está com uma saúde boa, tem uma lesão pequena. Opa, vamos lá, né? É uma paciente com 80 anos que gastou todo o joelho, né? Que está com uma artrose. Que pitou a vida inteira. Então, são situações diferentes, né? Aqui no nosso Facebook, o Giovanni está dando bom dia pra gente, Laura e Paulo também, obrigado meus queridos, Denise Camargo, ótima quarta-feira a todos, a Márcia, bom dia, bom trabalho, a Rubia de Aguiar, né, a esposa do Dr. Adriano, tá parabenizando aqui a gente pela entrevista, saúde em primeiro lugar, e o Gilson Mate está comentando, bom dia, eu fiz este procedimento com o Dr. Adriano, foi muito rápido a recuperação, eu super indico, vale muito a pena, ele foi teu paciente desse procedimento. Ele foi o paciente que a gente fez no consultório. Tá? Foi o primeiro paciente que a gente fez no consultório com células tronco
utilizando aqui da bacia. Isso que eu comentei com você, com anestesia local. Sim. Olha que pergunta interessante aqui, eu só não tenho o nome da nossa querida ouvinte ou espectadora, mas ela está perguntando o seguinte: fibromialgia, o que o doutor tem a dizer? Seria cabível esse tratamento? A fibromialgia, ela tem vários mecanismos que disparam, né? São dores musculares em vários locais. Então, o ideal, o que é? Primeiro fazer uma avaliação. Hoje em dia a gente consegue fazer o desbloqueio de alguns pontos gatilhos. A fibromialgia faz pontos gatilhos. A gente consegue desbloquear isso. Nem sempre, nem é com células tronco. A gente consegue desbloquear atuando com medicamentos mesmo, tá? Desbloqueando. Porque o que é a fibromialgia? São dores em alguns pontos gatilhos que a gente fala. E hoje a gente consegue mapear isso, saber os pontos. E você consegue tratar para... Sem usar células do tronco? Sem usar células do tronco. Se tira a dor dessa pessoa e aí ela trabalha com a reabilitação da musculatura, o fortalecimento. Isso é importante comentar também, viu, Dinei? Você vai fazer um tratamento estimulando a regeneração, a cicatrização, mas ele não substitui depois um tratamento de alongamento e fortalecimento. Que a musculatura, isso é fundamental, sabe? A fibromialgia é um caso também típico disso. Adriano, eu não consigo fazer uma reabilitação, um alongamento, porque eu tenho muita dor, fibromialgia. Hoje tem tratamentos que ajudam tirar a dor, melhorar a dor, e a pessoa faz esse condicionamento, esse alongamento, fortalecimento, e ela tem uma qualidade de vida boa, né? Que a gente sabe que a fibromialgia é uma doença que... É horrível, né? A Luciana que fez a pergunta. Obrigado, Luciana, pela pergunta. E o Miguel quer saber se, por exemplo, pessoas que sofreram acidente, elas podem ter e sofreram uma lesão na coluna, que é bem grave, né? Sim. Pode ser feito tratamento com as células tronco? Sim, na coluna, esses são tratamentos, são estudos mais recentes que estão saindo, tá, Ednei? É uma pergunta bem frequente nossa, hérnia de disco, problemas de lesão, desgaste amortecedores. Os estudos já estão dizendo que até aplicações de células tronco nos discos dos amortecedores estão dando bons resultados. A pessoa, não é que ele vai ficar com uma coluna 100%, não, mas ele vai regenerar uma parte, vai melhorar os sintomas e a dor, uma qualidade de vida melhor. Então, o objetivo das células tronco em coluna é diminuir o número de remédios para dor, né? Claro, tem casos que é uma compressão grande lá que tem que operar, não vai tirar, né, a indicação. Quando é uma indicação cirúrgica, é cirúrgica. Mas quando não é uma indicação cirúrgica, que não é, e 90% dá um exemplo da hernia de disco, 90% conseguem tratar sem cirurgia, né? Então é 10%. E eu acredito que esse índice vai diminuir, porque você vai conseguindo dar qualidade de vida, diminuindo a dor desse paciente, e esse paciente consegue fazer uma atividade física, melhora a parte, não faço tanto esforço pesado que eu fazia antes, consegue adaptar e vai bem, não precisa operar. Então eu vejo nesse sentido, e você conseguir dar uma qualidade de vida. O Moacir está comentando que a esposa dele tem fibromialgia, tem muitas dores. A fibromialgia, agora é uma dúvida particular, eu já sei, já fizemos uma entrevista sobre isso, que ela é por exclusão, quer dizer, não existe um diagnóstico preciso. Isso. Vai excluindo até que você chega na fibromialgia. Mas ela pode ser uma dor localizada num só órgão do corpo, ou se é uma dor localizada, não é fibromialgia? Geralmente não é, tá? Não é, a fibromialgia, geralmente a gente chama de pontos gatilhos. São vários pontos do corpo. Até se a gente for ver, existem mapas assim que falam, os 11 pontos gatilhos mais comuns, é um dos critérios para fazer o diagnóstico de fibromialgia, mas não tem nenhum exame que, realmente é isso, né? Então, quando você vê que não tem nenhuma lesão e você vê que realmente ele bate, né, nem sempre bate certinho esses pontos gatilhos, mas você vê que realmente aquela dor miofascial, aquela dor que é da musculatura, aí você acaba fazendo um tratamento para fibromialgia, né? E é uma fibromialgia, isso é bem interessante, por não ter aquele diagnóstico que faz com o exame, muitas vezes é negligenciada, né? Muitos até profissionais, isso acho que não é nada, e vai passando. E quem tem a dor fica com aquele, e fica frustrado, porque, já fui num, já fui no outro, fui naquele. A gente recebe muito pacientes lá no consultório, doutor, já o 8º que eu tô vindo aqui, sabe? E pacientes de fora. E a gente vê assim, porque tá faltando, vem esse ato, isso que ele tá falando. Tem tratamentos ali com medicamentos e às vezes alguns casos de doenças que é muito grave, que é a cirurgia. E o meio aqui, a gente não pode estimular. Então as células tronco, o tratamento, muitas vezes guiados por ultrassom, no consultório mesmo, sem precisar fazer tratamento cirúrgico, você consegue dar uma qualidade de vida melhor e melhorar aquele paciente que está com aquela dor crônica, sofrendo já há alguns anos, muitas vezes, né? Muito interessante. Tratamento então, com células tronco da própria pessoa, né? Para tratar desgastes musculares e de membros do corpo, de ossos também, né?
É a novidade que o Dr. Legal. Adriano Aguiar traz pra gente aqui, então, na coluna Sua Saúde de hoje. Queria agradecer imensamente ao Dr. Adriano, deixar o espaço para ele se despedir e convidá-lo a voltar outras vezes, né? Que sempre é um prazer recebê-lo aqui. Com certeza, Ednei, um abraço também, Estela Maris, um abraço a Obrigada. todos aí. Quem tiver dúvida, a gente sabe que é um assunto novo e gera dúvida e cada um tem o seu. Então a gente deixa aberto aí as pessoas que podem acompanhar também no meu Instagram, que tem alguns vídeos explicando isso, né? Que é Adriano de Aguiar Oficial, é o meu Instagram, que tem alguns vídeos que a gente já fez justamente para ir ajudando E também no consultório, né? Se alguém tiver interesse também de saber mais, a gente está lá disponível e fazer uma avaliação para ver cada caso, né? É uma esperança, né? É uma esperança para muita gente. Obrigado, Adriano.